E a gente vai entrar agora num novo tópico bem importante também da meteorologia, que tem a ver com o vento térmico. Mas, para a gente entender vento térmico, eu tenho que falar para vocês um pouquinho sobre a atmosfera barotrópica e a atmosfera baroclínica. Vou falar sobre esse tema de uma maneira bem geral, ok? Só para vocês entenderem o que é, quais são as características dessa atmosfera do ponto de vista teórico. E a primeira coisa para falar sobre sobre a atmosfera barotrópica é a seguinte: em uma atmosfera barotrópica, a densidade ρ do fluido é função apenas da pressão, ou seja, você tem um ρ que é igual a um ρ de P. Você tem aqui um ρ igual a um ρ de P, ou seja, a densidade do fluido na atmosfera barotrópica é função apenas da pressão. Para a gente ter uma ideia do que significa isso, vamos dar uma olhadinha aqui nesse esquema que eu estou colocando aqui para vocês. Então isso aqui é um eixo, por exemplo, aqui podia ser x ou y, vou colocar x, e aqui z ou p, certo? Para indicar a coordenada vertical. Vamos imaginar que a gente tem o seguinte: uma condição onde o fluido pesado, o fluido mais denso, fica próximo à superfície e o fluido mais leve fique afastado dessa superfície. Então, pesado embaixo e leve em cima. E aí, o fluido pesado tem a ver com alta pressão e o fluido leve tem a ver com baixa pressão. Então, se a gente pega uma camada aqui, vamos dizer que a densidade desse fluido dentro dessa camada aqui, se ela for pequena, ela vai produzir uma pressão pequena nessa superfície. E aqui, se você tiver um fluido pesado, nessa camada, você vai produzir uma pressão maior nessa superfície aqui. Então, a gente vai considerar fluido pesado embaixo, fluido leve em cima, uma camada estratificada da atmosfera. E aí, você tem a gravidade fazendo a força, que eu posso dizer, a gravidade fazendo essa força de puxão aqui dessas parcelas de fluido que tem aqui nessa região. Então ela vai puxar com mais força as parcelas mais pesadas. Então você tem essa condição aqui de fluido pesado embaixo, fluido leve em cima. E aí vamos considerar o seguinte: isso aqui é uma parcela de fluido e a gente vai considerar, por exemplo, duas situações. A primeira situação é que essa parcela está sofrendo um aquecimento radiativo, ou seja, está incidindo energia solar nessa parcela de fluido aqui. O que deveria acontecer com essa parcela de fluido, uma vez que ela esteja sendo aquecida pelo processo de aquecimento radiativo? Ela deveria fazer o quê? O que deveria acontecer? Uma vez que ela é aquecida, ela vai expandir, porque a energia interna dessa parcela de fluido vai aumentar, as moléculas vão ficar mais agitadas e ela vai expandir. Uma vez que esse número de moléculas não muda dentro da parcela de fluido, mas elas estão mais afastadas uma das outras, a densidade vai diminuir. A densidade diminuindo, essa parcela de fluido aqui iria ganhar uma flutuabilidade, de maneira que ela ascendesse aqui na vertical, ela ia subir. Se ela fosse aquecida por esses processos que eu comentei com vocês, então ela deveria ficar menos densa e subir. Outra coisa que pode acontecer com essa parcela é que ela resfrie. Então, uma vez que ela seja aquecida, ela começa a emitir radiação e aí vai começar a resfriar. O que aconteceria no caso de uma parcela de fluido resfriando? Então, a energia interna dessa parcela de fluido iria diminuir, as moléculas iam ficar mais próximas uma das outras, a densidade iria aumentar e a parcela de fluido iria adquirir um movimento vertical subsidente, ela iria ficar mais próximo aqui das camadas mais baixas. Então, esses são os processos que poderiam ocorrer com a parcela de fluido, ou o cânion aquecendo por aquecimento radiativo ou resfriando por perda radiativa. Só que para essa parcela de fluido aqui subir ou descer, você tem que ter uma mudança na densidade.
E aí eu estou falando para vocês aqui que essa mudança da densidade vem por meio do aumento da temperatura, tá? Ou por meio da redução dessa temperatura. Aumentando a temperatura, ela vai ficar menos densa, vai subir. Reduzindo a temperatura, ela vai ficar mais pesada, vai descer. Só que em uma atmosfera barotrópica, a densidade não é função da temperatura, é função apenas da pressão. Então, essa parcela vai continuar aqui, associada a essa região aqui de alta pressão ou baixa pressão. Então, ela não vai mudar, uma vez que a temperatura, teoricamente, né, ela não vai mudar, uma vez que a temperatura, uma vez que a densidade não é função da temperatura. Então, nesse caso, mesmo sob condições de aquecimento ou resfriamento radiativo, a densidade da parcela de fluido não vai mudar, porque o ρ é só a função da pressão. Então, não há conversão, nesse caso, de energia térmica em energia cinética. Ou seja, aqui ela pode aquecer ou resfriar, ela vai continuar nessa posição. Então, ela não vai entrar em movimento devido ao aumento ou à redução da temperatura. Isso acontece em um caso de uma atmosfera barotrópica. O que acontece no caso de uma atmosfera baroclínica? Nesse caso, a densidade do fluido, ρ, é função da pressão e da temperatura. Ou seja, ρ é igual a um ρ de PT. Ou seja, é função da pressão e também é função da temperatura. Então, nesse caso, para o aquecimento radiativo ou resfriamento radiativo, essa parcela de fluido vai entrar em movimento, porque a densidade da parcela vai mudar em função da temperatura. Nesse caso, vai haver conversão de energia térmica em energia cinética, ou seja, a parcela de fluido vai entrar em movimento, uma vez que a temperatura e a densidade da parcela mudem. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que se dá um escoamento do vento numa condição de uma atmosfera barotrópica e de uma atmosfera baroclínica. Aqui a gente tem um esquema idealizado em 3 dimensões, x, y e z, do escoamento do vento aqui no plano XY e mudando aqui com a altitude. Veja só, se a gente considerar isso aqui como hemisfério norte, é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma região de baixa pressão. Olha o que está acontecendo com essa região de baixa pressão. Ela está em fase, tá, com a altura. Não há mudança desse regime, vamos dizer assim, de ventos, à medida que se sobe na atmosfera. Isso que acontece no caso de uma atmosfera barotrópica. Se a gente pegar, por exemplo, traçar um nível, traçar uma linha em qualquer ponto aqui, por exemplo, nesse caso, eu estou passando essa linha aqui, ó. Então a gente passa essa linha aqui, veja como é a direção e a magnitude do vento ao longo dessa linha aqui imaginária que eu estou passando. Então o que a gente percebe aqui? Que a variação de U com Z é igual à variação de V com Z, que é aproximadamente zero, ou seja, não há, por exemplo, um cisalhamento forte na vertical do vento em uma atmosfera barotrópica. Logicamente, esse número aqui, ó, na teoria, ele não é exatamente igual a zero, tá certo? Que você tem pequenas mudanças, você pode ter alguma mudança na direção, ou uma pequena mudança também de magnitude, e aí tem um valor limite aqui que eu vou ficar devendo para vocês, mas isso aí não passa de 10 metros por segundo, ou seja, a gente tem um derrum de U, um derrum de Z, aproximadamente igual a um derrum de V, derrum de Z, que é muito próximo de zero, ou seja, essa variação na vertical do vento, ela é muito pequena. Então você não tem um cisalhamento muito grande numa condição de atmosfera barotrópica. É como se você olhasse uma carta sinótica e tivesse, por exemplo, um campo de baixa pressão próximo na superfície, e à medida que você sobe ali em níveis um pouco mais altos, por exemplo, você vai para 850, depois vai para 800, 750, 700, 600, 500, e é aquele sistema ali, por exemplo, de baixa pressão continua, né, naquela mesma posição, se fosse uma condição ali que não há mudança
desse campo de pressão com a altura. Tá? Isso daí caracteriza uma atmosfera barotrópica. No caso da atmosfera baroclínica, já é diferente. A gente já tem aqui, se isso aqui fosse a baixa pressão que a gente está trabalhando, a gente teria alguma coisa assim, ó, inclinada, meio fora de fase. Então aqui, ó, essa região aqui, essa circulação aqui anti-horária, ela está mudando e inclinando para oeste aqui com a altura, que é diferente do que está acontecendo aqui, que não há inclinação com a altura. E no caso da atmosfera baroclínica, que é esse aqui, a gente tem, ó, se eu passar uma linha, eu passei uma linha imaginária aqui, cujo vento apresentou essas características aqui, com direção e magnitude. Então você tem aqui essa direção aqui embaixo, e aí na parte do meio fica assim, e a parte de cima, que é essa aqui, fica dessa maneira aqui. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo que existe um cisalhamento do vento com a altura, ou seja, ele está variando de forma significativa com a altura. Isso acontece porque esse padrão aqui, olha, não está em fase como esse aqui na condição barotrópica. Na condição baroclínica, vocês vão ver a análise quase geostrófica aqui, os sistemas de pressão, eles inclinam para oeste com a altura. Isso daí é para manter a conversão de energia potencial em energia cinética, mas a gente vai ver isso lá na frente. Então aqui, ó, derrum de U, derrum de Z, igual a derrum de V, derrum de Z, é diferente de zero, ou seja, na verdade é um número acima daquele limite que eu falei para vocês, que eu não sei o número exato. Mas nessa condição aqui, ó, você tem uma variação significativa do vento com a altitude. Essa é a diferença entre uma condição de atmosfera barotrópica e atmosfera baroclínica. Olha só, o que é isso aqui? Vamos imaginar duas superfícies de pressão constante. Aqui vale P de baixo e essa aqui vale P menos ΔP. E aí, a gente está considerando um gradiente horizontal de temperatura igual a zero. Como eu estou trabalhando aqui na horizontal, eu posso dizer que esse meu gradiente de temperatura é dado por exemplo, derrum de T, derrum de XI, mais derrum de T, derrum de YJ. Tá? Eu estou dizendo que isso aqui é igual a zero. Ou seja, não há variação de temperatura na direção X e também não há variação de temperatura na direção Y. O que acontece nesse caso? A gente sabe que a espessura de uma camada, né, a região que está separada de duas superfícies de pressão constante, é proporcional à temperatura dessa camada. A equação hipossométrica diz isso, que a espessura de uma camada ela é proporcional à temperatura média dessa camada. Então, se a gente não tem, por exemplo, variação de temperatura na direção X e na direção Y, essa variação, esse ΔZ1, onde eu estou registrando essa primeira posição X1, é igual ao delta de Z2, que é a espessura da camada aqui desse ponto X2. Então, ΔZ1 é igual a ΔZ2. E aí não há variação de espessura, ou seja, se você andar aqui na direção de x positivo ou y positivo, essa distância entre as duas isóbaras não vai mudar. Por quê? Porque o gradiente de temperatura é igual a zero. Então, se a gente considerar, por outro lado, que o derrum de T, derrum de XI, ele apresenta algum valor, a variação de temperatura na direção x, ela é maior que zero. Derrum de T, derrum de x é maior que zero, ou seja, à medida que se anda em x positivo, a temperatura está aumentando. Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter uma região relativamente mais fria, e à medida que eu estou andando na direção x positivo, a temperatura está ficando maior, mas eu estou considerando, ao mesmo tempo, que não há variação de temperatura na direção y. Aqui, ó. Derrum de T, de y igual a zero. Só tem variação de temperatura na direção x. Então, o que vai acontecer com a distância, né,
entre essas camadas? A gente vai ter isso aqui, a gente vai ter um ΔZ1, né, uma variação, uma espessura aqui nessa posição X1 maior do que a espessura na posição X2, porque aqui é relativamente mais frio, aqui é relativamente mais quente. Então, equação isométrica, né, já explicaria isso para a gente. Quanto maior a temperatura média de uma camada, maior é a distância entre essas isóbaras, ou maior é a espessura dessa camada. Então, isso aqui está condizente. ΔZ1 aqui é menor do que o ΔZ2. E aí, ó, a gente sabe do vento geostrófico que G0 sobre F, K rotacional gradiente de Z, mantendo-se em P constante, é a equação do vento geostrófico em coordenadas P na forma vetorial. Aqui é a componente do vento geostrófico, a equação do vento geostrófico em termos de componente. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque, ó, se você olhar aqui nessas expressões, o vento geostrófico ele é proporcional a G0 sobre F, isso aqui são constantes, né? Mas ele é proporcional aqui, ó, à variação da espessura na direção X e na direção Y, ou seja, gradiente horizontal de espessura produz vento geostrófico. Então eu tenho aqui, ó, um gradiente horizontal de espessura. Se eu tenho um gradiente horizontal de espessura, que direção está se dando esse gradiente horizontal de espessura? Se dando na direção X. Na direção Y não tem. Então, se eu tenho variação de espessura na direção X, eu vou ter a componente Y do vento geostrófico aparecendo. Então, aqui, ó, a gente teria um vento geostrófico aparecendo, apontando para Y positivo, aqui, ó, VG, porque eu tenho um gradiente de espessura na direção X. Então, ó, o gradiente de temperatura da direção X é maior que zero, por isso que eu tenho essa inclinação aqui, ó, dessa forma. Ela inclina na direção do ar quente, nesse caso, da região mais quente. E essa variação positiva da temperatura, ela, consequentemente, me leva, né, vamos dizer assim, a um gradiente horizontal, nesse caso, na direção X, da espessura. Isso aqui é maior que zero. E aí, isso aqui vai produzir um vento geostrófico diferente de zero, um VG, componente meridional do vento geostrófico diferente de zero, daí eu tenho aqui. Isso aqui só apareceu porque eu tenho gradiente de Z. E eu só tenho gradiente de Z porque eu tenho gradiente de T. Se não tivesse isso, nessa condição aqui, ó, eu não teria o vento geostrófico, tá? Do jeito que eu plotei aqui para vocês. Por quê? Porque não tem gradiente de Z. E aí, tá aqui. O que pode acontecer também? Olha só, eu posso ter uma terceira camada de pressão aqui, tá certo? Aparecendo um VG2 aqui. Veja que o VG2, ele tem uma magnitude maior do que o VG1. Para isso acontecer, eu tenho que ter nessa camada P2, P3, um gradiente de espessura maior do que o gradiente de espessura na camada P1, P2. Porque se fosse igual, o VG2 apresentaria a mesma magnitude do VG1. Mas não. Aqui a gente tem uma inclinação maior, mostrando que esse termo de Z, termo de X, ΔZ, ΔX, na camada P2, P3, é maior do que o ΔZ, ΔX na camada P1, P2. E para isso acontecer, significa que o ΔT, ΔX, da camada P2, P3, né, a variação da temperatura na direção X nessa camada aqui, ó, é maior do que a variação da temperatura na direção X na camada P1, P2. Então, eu posso ter, ó, um vento geostrófico aumentando com a altura, uma vez que eu tenha gradientes horizontais de temperatura também aumentando com a altura. Então, em uma atmosfera baroclínica, o vento geostrófico varia com a altura ou a pressão. Isso aqui acontece em uma condição de atmosfera baroclínica, tá? Então, nessa condição de atmosfera baroclínica, a gente tem que o vento geostrófico ele varia com a altura ou com a pressão. Isso não acontece no caso de uma atmosfera barotrópica. Então, vamos lá. Então, isso aqui que eu queria ter mostrado para vocês
sobre a atmosfera barotrópica e a atmosfera baroclínica. E aí, é interessante vocês verem isso aqui, que esse vento geostrófico, primeiro ele aparece numa camada, vamos dizer assim, porque há gradientes horizontais de temperatura que levam a gradientes horizontais de espessura. E havendo esses gradientes horizontais, a gente tem aqui, ó, o vento geostrófico, né? Tem vento geostrófico, tá? Isso acontece, esse vento geostrófico dessa maneira, e variando com a altura ou variando com a pressão, a gente tem isso numa condição de atmosfera baroclínica.